Prevencionista, você conhece a segurança diferente? Não conhece ainda? Então vem que o Soca explica. A segurança diferente é mais uma das teorias que envolvem as novas visões de segurança. Essa teoria é criada por um camarada chamado Sidney Dekker, que é nascido no Amsterdã e vive na Austrália. É um cara provocativo que já escreveu mais de 14 livros na área de saúde e segurança. Olha só, prevencionista. Acho que ele nem dorme, né? Onde é que encontra tanto tempo assim? 14 livros. Ele também é professor honorário de psicologia na Universidade de Queensland. E além disso tudo, o cara ainda é piloto de avião. Mas o que é a segurança diferente ou safety differently? É um movimento dentro da área da segurança que desafia as empresas a organizar o negócio de forma diferente. Desafia as empresas a pensar em como a segurança é definida. Qual é o papel das pessoas? Desafia também a observar o foco no negócio. Será que está ajustado ou desajustado? Esse termo segurança diferente foi cunhado pelo próprio Sidney Dekker ainda em 2012. Princípio 1 da segurança diferente. Segurança não é definida pela ausência de acidentes. E esse princípio, prevencionista, é muito interessante porque a gente definir segurança, não, minha empresa é segura se não tiver acidente. O que é segurança do trabalho? A ausência de acidente. Seria mais ou menos como você definir o que é doce pela ausência do que é salgado. O que é salgado é salgado. O que é doce é doce. O que é amargo é amargo. Então a gente nunca define uma coisa pela ausência de outra. Mas a gente aceita fazer isso de bom grado na área de segurança do trabalho. Então o Sidney Dekker até propõe uma outra definição de segurança. Ele diz o seguinte: segurança é a presença de capacidade. Segurança é a presença de salvaguardas. Segurança é a presença de barreiras que, mesmo em ambiente de trabalho complexo, cheio de gente, cheio de riscos, em atividade de riscos elevadas, ainda assim ele consegue se manter produtivo e relativamente seguro. O segundo princípio da segurança diferente é o seguinte: os trabalhadores não são o problema. Ixi, eu sei que esse princípio é polêmico, hein? Muita gente fala assim, não, mas o trabalhador é que é o problema, sim. E na verdade, a teoria da segurança diferente traz para a gente uma outra visão, de que os trabalhadores são a solução. São os trabalhadores que encontram saídas para os problemas encontrados no processo produtivo. São os trabalhadores que, entendendo o processo de trabalho, adaptam o ambiente de trabalho, os maquinários, as ferramentas, para que a empresa continue funcionando apesar de todos os desafios que a empresa enfrenta. Certamente você já viu aí na sua empresa uma máquina que quebra, o trabalhador vai lá e dá um jeito, às vezes até com gambiarra. Um equipamento não está funcionando, o trabalhador dá um jeito. Uma máquina para de funcionar de uma forma, ele encontra uma outra forma de fazer ela funcionar. Está faltando algum produto, alguma coisa, ele vai lá, encontra um substituto e arruma. E faz o sistema de trabalho funcionar. Esses dias eu tive numa empresa que ela funciona desde a década de 40. E muitas das máquinas dessa empresa ainda são da década de 40. E ainda assim continuam funcionando. E por que essa empresa, com máquinas da década de 40, ainda continua funcionando e ainda relativamente segura? Ela faz isso por causa dos trabalhadores. São os trabalhadores que, entendendo aquelas máquinas da década de 40, vão fazendo adaptações e modificações ao longo do tempo, fazendo com que o processo produtivo aconteça. Se o trabalhador fosse tão inflexível, assim como muitos profissionais de segurança são inflexíveis, certamente uma empresa da década de 40 já teria fechado as portas. Porque ia falar, ó, não tem como funcionar, não tem como fazer nenhum ajuste, a gente precisa de máquinas novas. Então, enquanto não vier máquina nova, parou a produção. Mas, felizmente, os trabalhadores não são o problema, eles são, na verdade, a solução dos problemas. E quando elas sentem que elas são donas da própria segurança, donas do processo, elas tendem a agir de forma
relativamente mais segura. Um outro princípio da segurança diferente é que nós não devemos constranger o trabalhador na busca por adotar comportamento seguro. Ao invés de falar para o trabalhador, você está fazendo errado, você está cometendo um ato inseguro, eu vou te dar uma advertência, se continuar assim você vai ganhar uma demissão. O que nós podemos fazer em vez disso? Nós podemos perguntar para o trabalhador o que você precisa para trabalhar de forma segura. Nós devemos buscar entender por que o trabalhador julga que é certo correr aquele tipo de risco, por que o trabalhador julga que é certo fazer aquele tipo de gambiarra, por que o trabalhador acha que está seguro daquela forma. A partir do momento que eu entendo o trabalhador, eu tendo a entender mais o contexto de trabalho e as influências do contexto de trabalho sobre o trabalhador, e fazendo isso, eu tendo a não apenas ficar trabalhando em cima daquele trabalhador, mas trabalhando no processo de trabalho como um todo. E quando eu melhoro o processo de trabalho como um todo, a tendência é eu ter comportamentos seguros naturalmente, sem precisar de punir, julgar ou subjugar o trabalhador. Então a gente viu aí os 3 princípios fundamentais da segurança diferente. Os trabalhadores não são o problema. Na verdade, eles são a solução do problema. Não devemos dizer ao trabalhador o que fazer, não devemos acusar os trabalhadores, e sim perguntar o que eles precisam, e sim entender o contexto onde ele acha que aquele comportamento é o comportamento correto, para melhorar o contexto e assim melhorar os comportamentos. Segurança não é definida pela ausência de acidentes. Segurança é a presença de capacidade. Se você quer saber mais sobre segurança diferente, nova visão de segurança, você tem algumas saídas. Livros, por exemplo. Se você lê em inglês, você pode adquirir um livro como esse aqui, ó. Safety Differently, né? Segurança diferente. Ou se você só lê em português, você pode adquirir um livro como esse aqui, ó. Nova visão de segurança, um olhar brasileiro. Ou ainda, você pode adquirir este danadinho aqui, ó, que você baixa de graça no nosso site. Comportamento seguro, os fundamentos básicos e o passo a passo para uma operação segura. Nesse livro aqui, ou apostila, né, a gente também fala um pouco sobre as novas visões de segurança, inclusive sobre a segurança diferente ou Safety Differently. E você que está assistindo aí, concorda com a visão do Sidney Dekker ou discorda? O que mais você acrescentaria na segurança diferente? O que você tiraria dela? Deixe o seu comentário aí abaixo ou deixe para a gente também sugestões de pauta. Já que esse vídeo é feito para você, com dicas de pautas vindas por você, a gente tende a acertar em cheio. Comente aí, a gente se vê no próximo episódio. Falou-se!